O que o volante do Galo, Tietê, disse após ser questionado sobre a reserva? E o Rafael Menin, após receber uma pergunta sobre a imprensa do Eixo? Afinal de contas, Savinho fica ou não no Atlético? E o técnico Cuca já merece ganhar uma chance na seleção brasileira? Quer saber a resposta para todas essas perguntas? Assista o vídeo até o final, deixe um like, se inscreva. Depois da vinheta eu volto para atualizar tudo que tá rolando nos bastidores do Galo. Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. No vídeo de hoje, vamos começar falando de Tietê, o volante do Galo de 29 anos que perdeu a titularidade recentemente após um longo período de jogos com o Cuca dando preferência para ele. E para começar a história, os números de Tietê não são tão ruins. Acredite se quiser, o SofaScore fez um levantamento no qual ele diz que o Tietê é o volante com maior acerto no passe do Brasileirão de 2021. Ele já realizou 17 jogos, fez um gol e tem 93% de acerto no passe, 616 acertos de 663 tentativas de passe, 65% também no passe longo, 66 bolas recuperadas, tomou apenas 2 cartões amarelos e não cometeu nenhum erro grave. Quem vê esses números do Tietê, certamente em outro clube falaria que ele poderia ser titular absoluto. E o próprio Tietê, em entrevista à Cidade do Galo, falou sobre a perca da titularidade. Ele abriu o jogo sobre a sua situação. Tietê, desde a sua chegada aqui ao Atlético, você teve uma constância na equipe titular, mas nos últimos jogos você acabou ficando no banco de reservas. Eu queria saber de você se isso se deve a alguma condição física, até porque você continuou entrando durante as partidas, no segundo tempo, enfim. Queria saber se isso se deve a alguma condição física e se tá tudo ok com você também, até porque setembro vem aí um jogo a cada 3 dias, né, Tietê? Sim, verdade. Não, claro que não. Isso se deve à qualidade enorme do nosso elenco. A rotação e as mudanças vão acontecer. A gente sabe que essas mudanças acontecem, então, assim como alguns já ficaram de fora em algumas partidas, agora isso vem acontecendo nos últimos jogos. Tranquilo, feliz também pela capacidade de quem vem entrando, de todos do grupo, né? A gente vem fazendo algo muito bom em todas as competições que a gente tem participado. Então é algo natural diante de um elenco tão qualificado. Como você viu, o Tietê ficou tranquilo, Tietê respondeu na boa e entendeu que o time do Atlético realmente é muito qualificado. O elenco do Galo tem inúmeras opções e todas são muito boas. Desde o início da temporada, a massa atleticana pedia Jair, Nacho e Zaratio, porém o Jair sempre tá ali no DM, infelizmente ele não consegue ter uma regularidade. O Alan tomou conta da posição e hoje o meio campo do Atlético com o Alan, com o Zaratio e com o Nacho Fernandes vem jogando muita bola e a gente espera que continue assim. Tá na hora de falar sobre Rafael Menin respondendo uma pergunta que falava sobre a imprensa do Eixo. Durante a semana, Rafael Menin concedeu uma entrevista exclusiva para o portal Fala Galo e eles não poderiam deixar de perguntar sobre a imprensa do Eixo. Um torcedor mandou uma pergunta, afinal, o Galo não sai da boca da imprensa, ora para falar bem, ora também, na maioria das vezes, para questionar o trabalho, para questionar o projeto, para colocar em xeque aquilo que o Galo vem fazendo nos bastidores. E a resposta do Rafael Menin você confere a partir de agora. Futebol, né, brasileiro, infelizmente, se a gente olhar o histórico dos últimos talvez 20 anos, a gente tem muito mais casos de insucesso do que de sucesso, né? Então acho que é natural que haja um questionamento, né, e
uma certa dúvida em relação ao projeto do Galo. E da nossa parte aqui é continuar trabalhando, né, sabendo que os desafios são muito grandes, né, mas que tem muita seriedade, muita organização, a gente tem procurado fazer o melhor possível. E a gente espera que daqui a 4, 5, 6 anos, né, que é o prazo lá apresentado no Galo Business Day, que a gente consiga colocar em prática, que a gente consiga entregar o planejamento, sabendo que no ano vai um pouco pior, no outro ano vai um pouco melhor, né, mas nesse intervalo de tempo de 5, 6 anos, que a gente consiga entregar o projeto que foi anunciado, né? Mas eu acho que é natural, a imprensa ela está acostumada a analisar talvez um pouco mais o time, né? E esse aspecto mais de gestão, de governança, ele nunca foi muito olhado no Brasil, né? E a gente tem procurado fazer um dever de casa bem feito, sabendo que o dever de casa ele é muito grande e muito difícil, muito difícil. Então, vamos, né? Acho que não temos que importar muito com isso não, vamos preocupar mais em trabalhar, né? E concentrar, olhar para dentro de casa e ficar distraindo muito com os comentários que eventualmente podem ser justos ou injustos, né? Mas a gente olha mais para dentro de casa, que vem de fora, assim, a gente não procura não nos distrair com esses comentários. Como você viu, o Rafael Menin mostrou muita classe ao responder à imprensa do Eixo, e eu repito aqui o que falo em diversos vídeos, em diversas lives, do trabalho que vem sendo feito no Galo, vem sendo feito com muita responsabilidade, pé no chão. O Atlético não vai cruzeirar, o Atlético, ao contrário, está caminhando para ser um clube autossustentável. Daqui a alguns anos, o Atlético vai conseguir fazer grandes contratações, gerir o próprio elenco com o seu próprio dinheiro, que será retirado de bilheteria, venda de jogadores, venda de produtos oficiais, várias campanhas e projetos voltados para o torcedor, sem contar, obviamente, com a Arena MRV. Então, depois dessa resposta, eu acho que a imprensa do Eixo poderia ficar caladinha por pelo menos mais uns 3 anos ou mais. A grande pergunta que não quer calar nas últimas horas é a seguinte: afinal, o Savinho fica ou não no Atlético? Nos últimos dias foi divulgada a informação que o Atlético teria recebido uma proposta na casa dos 10 milhões de euros. Convertido, esse valor aparece como 61 milhões de reais, mas a própria matéria do nosso querido Wilson Pimentel dizia que, devido à proximidade com o fechamento da janela lá na Rússia, Savinho não teria como ir para o time russo. Porém, meu amigo Jorge Nicola fez questão também de apurar na outra ponta, de apurar junto à diretoria do Galo, e você não vai acreditar na resposta. Esse executivo que conversou com o Jorge Nicola se mostrou muito, mas muito chateado com as especulações que vem rondando a cidade do Galo. Ele classificou a situação como boato, falou que não teve nenhuma proposta e que inclusive até gostaria que tivesse muitas propostas por jogadores do Galo, porque na verdade cada dia é um boato diferente, disse um executivo com nome não revelado no programa do Nicola na noite de ontem. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você que está assistindo esse vídeo é a seguinte: se realmente tivesse chegado uma proposta na casa dos 60 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Savinho, você venderia? E antes de você comentar qualquer coisa aqui embaixo, não se esquece de conferir se deixou o like, porque se você tá pensando que já acabaram as notícias do vídeo, ainda vem mais por aí para falar de Cuca na seleção brasileira. E para finalizar as notícias do vídeo de hoje, vamos falar sobre Cuca e a possibilidade dele ser treinador da seleção brasileira. Tudo isso tá acontecendo porque o Tite, ninguém tá gostando do que o Tite vem fazendo à frente da seleção brasileira, e não é de hoje. A seleção brasileira joga um futebol realmente muito ruim, perto dos jogadores que tem à disposição, jogando no futebol brasileiro, jogando no futebol europeu e até mesmo em outras escolas, como Ásia, como Japão, as mesmas convocações, poucas chances para os jogadores que estão jogando no futebol brasileiro, e o Tite realmente está sendo muito cobrado. Sempre é pressionado pela imprensa, sempre é pressionado também pelos torcedores, e começou um pequeno movimento nas redes sociais pedindo a saída, na verdade, do técnico Tite da seleção brasileira, e vários nomes
começam a ser cogitados. Nomes da Europa como Guardiola, nomes como o do Jorge Jesus, nomes como o do Renato Gaúcho e, acredite se quiser, Cuca, ventilado também como possibilidade na seleção brasileira. Quem trouxe primeiro esse movimento foi o meu amigo Breno Beretta, que falou o seguinte lá no seu Twitter, abre aspas: há pouco tempo, o Cuca não era tão valorizado, fez um excelente trabalho levando o Santos para a final da Libertadores e tem chance de ganhar tudo com o Clube Atlético Mineiro, melhorando o que o São Paulo começou. E para mim, está no mesmo nível do Renato Gaúcho. Ele termina o seu tweet perguntando: Cuca, teria vaga na seleção brasileira? Além do meu amigo Breno Beretta, outro que levantou essa hipótese foi o setorista do Atlético, Juliano Pato, da 93 FM, e ele falou o seguinte, abre aspas, Cuca é disparado o melhor treinador do Brasil e outra, ele tem que ser o próximo treinador da seleção brasileira. A minha pergunta para você novamente é se, na sua visão, depois desse excelente trabalho do Cuca, à frente do Galo, com muitas vitórias, com um sistema defensivo sólido, com um ataque também brilhando, para você ter uma ideia, eu separei aqui embaixo alguns números, na verdade, do Cuca à frente do Galo e vou colocar na tela para você acompanhar. Foram 48 jogos, 33 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Foram 82 gols feitos e 28 gols sofridos. O aproveitamento do Cuca é superior a 75%, ou seja, se o Cuca mantiver esse ritmo até o final do ano e o Atlético, enfim, conquistar as taças que persegue, você acha que está na hora da seleção brasileira dar uma chance pro Cuca? Então eram essas as principais notícias do Galo do vídeo de hoje. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Antes de sair, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilha também nos grupos de WhatsApp do Galo, nas suas redes sociais, no Facebook, porque eu posso voltar a qualquer momento com mais notícias e mais informações do Galo, especialmente para você.